Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo de número 29. Assim está escrito: E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O texto que lemos trata-nos de quando Paulo foi levado para a Itália e aconteceu aquele naufrágio naquele navio. Foi uma viagem um tanto conturbada, perigosa, mas Paulo tinha sido consolado por um anjo de Deus de que nada ia acontecer a eles, eles iriam chegar vivos lá. No entanto, haveria alguns prejuízos materiais e que precisavam estar atento. Paulo procurou confortar e consolar aquele povo da embarcação, mas eles não deram ouvido ao que Paulo lhes dizia e, portanto, houve prejuízos. Mas aqui, quando chegamos neste versículo que li, eles encontraram na 14ª noite da viagem, eles estavam encontrando muitas dificuldades por ali e não iriam conseguir ir adiante naquela navegação, naquela viagem, porque o mar não estava bom para ser navegado. Havia muitos impedimentos. E o que aconteceu? E eles, então, lançando o prumo, encontraram uma profundidade suficiente para, então, lançar as âncoras e manter o navio seguro, pelo menos aquela noite, até que o dia amanhecesse. Porque a noite, na verdade, é muito difícil para tomar determinadas decisões, porque a pessoa não tem a visão de onde está e para onde precisa chegar. Era realmente por isso que eles disseram, temendo ir dar em algum rochedo, em algum lugar que poderia causar um dano maior ao navio e às pessoas, eles então, advertidos por Paulo, eles lançaram da popa estas 4 âncoras para que o navio mantivesse-se naquele lugar sem movimentar-se nem para frente, para trás, à direita, à esquerda, mas ficasse ali até que rompesse o dia. Quando chegasse o dia, as coisas poderiam tomar um outro destino. Então, lançar âncoras. As âncoras. E nós encontramos aqui que eles lançaram estas âncoras. E o que são estas âncoras? As âncoras são dispositivos náuticos que proporcionam estabilidade aos navios durante tempestades severas. Esta, na verdade, era uma tempestade muito severa, um vento muito forte, um vento chamado aqui Euroaquilão, um vento perigosíssimo. E a embarcação estava quase a pique, à deriva. Eles estavam à deriva. Diz aqui, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, ou seja, à deriva. Deixa o vento levar, o mar levar. Mas quando eles perceberam que havia condições de lançarem as âncoras para manter o navio estabilizado, eles o fizeram. Então eles mantiveram as âncoras ali para segurar aquele navio. Quando olhamos a palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia que a âncora, ela é usada como símbolo da nossa esperança em Jesus. Então, é um símbolo da nossa esperança em Jesus. Então, quando olhamos âncora, é algo que dá sustentabilidade, estabilidade, firmeza, segurança. E que nenhum perigo nos acontece quando as âncoras estão lançadas, estão em lugar seguro.
Observe que as âncoras, elas vão ao fundo do mar, elas são pesadas, elas vão ao fundo para manter a embarcação estabilizada naquele lugar, até que encontre uma nova saída. Olhando por este lado, nós encontramos aqui que Paulo disse que eles lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Nós podemos falar também sobre as 4 âncoras da vida, que nós precisamos delas. Não podemos abrir mão destas âncoras. A primeira que nós encontramos é a âncora da graça, a graça de Deus que se manifestou de maneira salvadora para todos os homens. Esta graça que Paulo, quando encontrou uma dificuldade e ele foi à presença de Deus orar para que Deus o livrasse, que era um espinho de Satanás, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Paulo, quando estava naquele sofrimento, naquela situação um tanto difícil, a âncora que lhe valeu naquele momento foi a âncora da graça de Deus. O próprio Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a primeira âncora de que temos conhecimento é a âncora da graça. Graça maravilhosa, graça suficiente, graça poderosa, graça de Deus revelada para cada um de nós. Mas há uma segunda âncora que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo de número 6, que nos afirma assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, esta fé, ela funciona como uma âncora. E esta âncora que nos dá sustentação, sem a qual nós não temos como agradar a Deus, é preciso que esta fé funcione como uma âncora, algo que nos mantenha estabilizado diante da presença do Senhor. E o mesmo escritor disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A âncora é colocada em lugares firmes. Então, a âncora da fé, nós dependemos também dela, como dependemos da âncora da graça de Deus para a nossa vida. Mas uma terceira âncora nós encontramos ainda aqui em Hebreus, no capítulo 6, os versículos 18 e 19, que diz assim: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Esta esperança, ela funciona como uma âncora segura e firme. Versículo 19 diz: a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. A âncora da esperança proposta. A palavra de Deus sempre vai nos trazer, ou ela sempre nos traz, ela não vai trazer, ela traz esta verdade inconfundível. Uma vez que nós somos herdeiros da promessa e temos uma esperança proposta em Deus, a esperança que nos foi proposta, nós devemos tê-la como âncora e segura e firme da nossa alma. Esta esperança com a qual nós vivemos, e ela gera em nós expectativa das promessas de Deus, que conforme aqui está, impossível que Deus minta, que nós tenhamos a firme consolação por colocar o nosso refúgio
em reter esta esperança proposta que funciona como uma âncora da vida. Mas encontramos ainda em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, quando Paulo deixou registrado o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, ele deve também funcionar na nossa vida à semelhança de uma âncora para nos dar estabilidade e segurança espiritual. Nós encontramos que no Êxodo o Senhor falou com Moisés, nós observamos lá em Atos também, no capítulo 13, o versículo 7, onde está escrito assim, que o procônsul procurava ouvir a Barnabé e a Saulo e ouvir a palavra de Deus. E no versículo 9, nos diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, o que quer dizer, cheio do poder de Deus. Este poder que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, ele deve, na nossa vida, funcionar como uma âncora segura e firme na nossa vida. Estas âncoras, elas devem nos manter firmados em Deus, seguros nele. Então, observamos aqui 4 âncoras necessárias para a nossa vida. Primeiro, a âncora da graça de Deus, suficiente e proveitosa para a nossa vida. Segundo, a âncora da fé, pela qual nós podemos nos aproximar de Deus. Terceiro, a âncora da esperança, a esperança proposta por Deus para nós. E quarto, a âncora do revestimento de poder, o poder prometido de Deus, que funciona como uma âncora na nossa vida espiritual. Agora, quais são as âncoras que nós estamos utilizando atualmente? Quais são as âncoras que você está utilizando? Você está utilizando-se das âncoras da graça, da fé, da esperança e do poder de Deus? Ou que tipo de âncoras você está utilizando? Veja bem, se não for da graça, da fé, da esperança e do poder, é bem verdade que você pode estar utilizando-se de âncoras desconhecidas e que certamente não trarão estabilidade e segurança à sua vida de comunhão com Deus. Então, reflita, medite e posicione-se e abrace estas 4 âncoras da graça, da fé, da esperança e do poder. E tenha a convicção de que a noite vai passar, o dia vai chegar, e ao romper do dia, nós teremos orientações de Deus para seguir adiante. Mas enquanto estiver escuro, lance as âncoras e permaneça firme diante do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.